Planejar é determinar um conjunto de ações em prol de um determinado objetivo. Quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente consegue antever o que seja necessário para que esse objetivo seja alcançado, melhor. Mas e se eu te disser que não é bem assim, meu caro Watson? O que é que você me diz? Para explicar qual é o calcanhar de Aquiles do planejamento e como a complexidade pode ajudar, eu vou utilizar um exemplo. Há algum tempo atrás, eu saí da minha cidade, em Natal, no Rio Grande do Norte, em direção a Recife, em Pernambuco, e fui fazer isso margeando o litoral. Eu tinha o objetivo de conhecer lugares diferentes, de explorar praias que eu ainda não havia conhecido. Para isso, eu determinei um conjunto de ações. E quais foram essas ações? Eu programei aonde eu precisava parar para descansar, eu programei o que eu precisava fazer para conhecer determinados lugares, aonde eu poderia abastecer e aonde eu poderia me alimentar. Eu cheguei em Recife em 5 dias dentro do esperado, mas na verdade aquilo me frustrou um pouco. Sabe por quê? Porque eu me vi fazendo exatamente aquilo que eu fazia no trabalho. Eu passei 7 anos atuando na área de projetos, trabalhando com grandes organizações como Camargo Corrêa, Odebrecht, Petrobras. E na minha rotina, a coisa que eu mais precisava fazer era ajustar, era controlar o que estava acontecendo no momento em prol de um determinado objetivo. Objetivo esse que tinha sido pensado, que tinha sido vislumbrado, um cenário que havia sido construído no papel há algum tempo atrás. E no papel tudo cabe, no papel tudo é bonito, no papel tudo funciona. Mas quando a gente começa a lidar com a rotina, quando a gente começa a entender quais são as interações, quais são as incertezas e os problemas que a nossa rotina traz, o planejamento ele se perde e a gente começa a se sentir frustrado. Na minha viagem eu me senti exatamente assim. O que deveria ser um momento de lazer, de descontração, terminou sendo um processo automático de ajuste e de controle que se assemelhava muito ao que eu fazia no trabalho. Isso me frustrou bastante. Então na volta eu decidi fazer algo completamente diferente. Eu joguei fora todo o planejamento e decidi fazer o que o meu feeling mandava. Eu entrei por estradas que eu não conhecia, eu saí da minha zona de conforto e me alimentei onde eu não estava acostumado, fui conhecer praias fora da rota turística e tentei fazer programas bem diferentes, bem peculiares, como entrar no estuário de um rio na lua cheia à noite numa jangada. Minha experiência foi muito mais rica, foi muito mais construtiva. E eu comecei a trazer essa realidade para o meu trabalho. E a complexidade me ajudou bastante nisso. Mas eu sei que uma viagem não se compara com um planejamento de uma obra, não se compara com a gestão de uma organização. Porém, a lógica, as premissas, elas são as mesmas. Para entender o calcanhar de Aquiles do planejamento, é preciso a gente estar atento a 3 pontos. O que, o como e o quando. E a complexidade ajuda a gente bastante nesse ponto. O que está relativo ao objetivo central, ao cenário que a gente construiu e tenta alcançar através do planejamento. É o norte, é o nosso destino, é onde a gente quer chegar. Até aí tudo bem. É preciso ter em mente que esse norte, esse objetivo, ele é um exercício de imaginação, ele é um exercício de abstração. A gente não faz ideia do que vai acontecer durante o caminho, mas a gente sabe aonde quer chegar. Então a gente vislumbra um cenário, a gente vislumbra um objetivo, um contexto e luta para que esse objetivo, esse contexto seja construído, seja alcançado. O problema começa a acontecer no como. O como envolve determinar quais são as ações que vão ser realizadas em prol desse objetivo. E é aí onde a porca torce o rabo.
e onde a coisa começa a dar para trás. Na nossa rotina, a gente começa a lidar com problemas, com relações, com interações e com incertezas que planejamento algum é capaz de contemplar. Quando a gente está na rotina, grande parte dos esforços são direcionados a fazer com que a realidade siga, cumpra, se ajuste, se adeque ao que foi pensado, ao que foi imaginado no planejamento. Durante o meu trabalho, eu passava muito tempo da minha rotina e orientava muito do trabalho da minha equipe a ajuste, a fazer com que as coisas funcionassem de acordo com o que foi planejado. E eu era cobrado por isso também. Mas a partir do momento que eu reconheci que a realidade não aceita controle, eu pude trabalhar com muito mais assertividade e fazer o meu trabalho com muito mais eficiência. Tudo porque eu consegui diferenciar uma grande separação entre programação e estratégia. A estratégia ela não cabe com programação. Enquanto a programação ela pede um ambiente estável, controlável, para que haja um certo grau de automação, para que haja um certo grau de determinação, a estratégia ela lida justamente com o oposto, com a incerteza, com a mudança, com o problema. Esse é o segundo ponto que faz com que a gente compreenda melhor o que é o planejamento sob o ponto de vista da complexidade. A complexidade ela não se preocupa muito no como as coisas vão ser feitas, ela se preocupa muito em fazer com que a gente perceba o que está acontecendo no momento presente, quais são as demandas que a gente precisa lidar no agora, quais são os problemas que a gente está enfrentando e como a gente pode utilizar toda essa gama de variáveis a nosso favor, ao invés de dedicar tanto tempo, tanto esforço e tanta energia a fazer com que a realidade se ajuste ao que a gente programou no passado, ao que a gente colocou no papel. E no papel tudo cabe, no papel tudo é bonito, no papel tudo funciona. Mas no dia a dia a gente começa a perceber que a coisa não é bem assim. Então, quando eu reconheci que havia essa diferença, eu consegui trabalhar com muito mais assertividade e orientar a minha equipe com muito mais eficiência. O esforço que eu dedicava a fazer com que a realidade, com que as coisas obedecessem a um planejamento que foi pensado no passado, passou a ser direcionado a entender o que precisava ser feito agora com as variáveis que eu tinha que lidar no momento para que o objetivo fosse alcançado. Isso fez a gente trabalhar muito melhor e alcançar resultados com muito menos trabalho. A grande questão é que a programação ela não casa com estratégia. A programação ela exige um ambiente estável, ela exige um ambiente controlável, linear, para que as ações que foram pensadas ocorram. Por isso que a gente automatiza. A gente automatiza tentando reduzir custos, tentando aumentar a eficiência, tentando extrair o melhor de um determinado recurso. Mas a partir do momento em que variáveis que a gente não consegue controlar, que situações que a gente não consegue prever entram em jogo, automatismo nenhum funciona. É nesse momento que a gente precisa ter em mente que precisa não de uma programação, mas de uma estratégia. A estratégia, sim, faz com que a gente reflita, faz com que a gente pense, faz com que a gente aprenda. E o esforço que era direcionado ao ajuste, ao controle, passa a ser direcionado à aprendizagem. Esse é o terceiro ponto do calcanhar de Aquiles do planejamento, que é o quando. O quando vai dizer a gente qual é o melhor momento de programar e qual é o melhor momento de utilizar uma estratégia. Então esses três pontos, o que é o norte, o objetivo central do planejamento, o como, que é a determinação das ações que eu preciso elencar para que o objetivo seja alcançado, e o quando programar ou quando utilizar uma estratégia,
fazem com que a gente trabalhe com muito mais assertividade em prol do alcance desse objetivo. A complexidade, ela ensina a gente que a gente não precisa ficar muito preocupado ou muito paranoico em fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que foi planejado. A gente precisa sim estar atento ao que está acontecendo agora, quais são as variáveis que estão sofrendo perturbações, quais são as forças que estão influenciando essas variáveis e o que a gente precisa fazer para lidar com elas da melhor forma possível. Essa é uma diferença muito grande. E eu confesso aqui que eu deixei de usar grande parte das ferramentas que a gestão usual de projetos me fazia utilizar. Porque ao invés de tentar controlar, tentar ajustar um cenário que eu imaginei no passado, obrigando a realidade a funcionar de acordo com o que eu havia pensado, eu passei a usar a realidade, as variáveis, os problemas, as incertezas em prol do meu objetivo. Ao redirecionar o meu esforço, ao redirecionar a minha energia para compreender o que o momento presente me traz, quais são as oportunidades que eu posso explorar e quais são as dificuldades com as quais eu preciso lidar, eu passei a trabalhar com muito mais eficiência, com muito mais assertividade. Isso foi bom para todo mundo. Então, quando eu voltei da viagem e tive esse feedback, essa sensação de que a experiência poderia ser muito mais rica se eu não tentasse controlar as coisas, se eu não tentasse forçar sobre a realidade o que eu havia imaginado no passado, me fez trabalhar com muito mais calma, com muito mais tranquilidade e alcançar objetivos com muito mais agilidade.